facto, estamos bastante estilosos. No dia 2, Estás com um cap todo bonito dos primos. Estás aqui. parece que estamos a gravar. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Mora ao Lado. Não estão enganados, eu estou de facto com um cap, mas porque estive a trabalhar muito e não tive tempo para tomar banho por este episódio, porque não podia atrasar aqui o alinhamento para os meus colegas que têm uma vida social muito preenchida. Então tive que avançar assim, foi uma medida de último recurso. Mas pronto, prometo que na próxima semana me apresentarei mais bonito a este programa. De resto, temas para hoje, temos aqui um alinhamento preenchido. Vamos falar de vários temas, inclusivamente das mudanças de opinião do Mário Centeno. Vamos ter aqui também coisas interessantes ao nível de política norte-americana. Falar aqui de uma proposta muito interessante da IEL que o Ricardo vai trazer. E que sinto que o Ricardo está cada vez mais a fazer um pivot para a IEL. Sinto que vai entregar no cartão do PS. Não quero fazer spoiler, mas acho que vou bater próximo. um bocadinho na proposta. Mas não vou O quê? elogiar altamente a proposta, mas já verão. Estás tolo, tu? Vamos ver mais à frente se o Ricardo de facto está ou não com um pé na IEL. Veremos isso mais à frente. Mas antes disso, eu estou a trazer aqui um tema que acho que é muito interessante. Já tenho vindo a pensar nesta situação faz algum tempo. E tem a ver com ETFs, com fundos indexados a certos índices e com uma certa linha de pensamento que tem vindo a trazer ideias de que este tipo de investimento, à medida que vai crescendo em quantidade em termos de dinheiro envolvido no mercado, pode trazer aqui alguns perigos, sendo que um conhecido nosso, o Sr. Michael Burry, diz mesmo que os ETFs estão a alimentar uma bolha que pode de facto trazer grandes quedas ao mercado. Sendo assim, de canto do que é que se trata? Acho que é importante, primeiro de tudo, fazer aqui um enquadramento rápido sobre o que é um ETF, o que é um fundo indexado a um certo índice. Basicamente, um ETF trata-se de uma ação de um fundo que, na verdade, representa ownership de uma série de empresas. Por exemplo, vamos tomar aqui o exemplo do S&P 500, que é o Standard & Poor's 500, que reúne as 500 ações que o S&P considera mais representativas na economia americana. Este tipo de fundo o que vai fazer vai ser comprar as ações das 500 empresas e dividi-las consoante o tamanho delas dentro de um bolo. E ao comprar uma ação deste fundo, acabamos por ter ser donos de todas as empresas, embora seja numa vertente muito pequena. As críticas que são levantadas a este tipo de investimentos partem basicamente do ponto de que, inicialmente, quando isto começou com o Vanguard e com o Sr. Bogle nos anos 80, estávamos a falar de que havia, se calhar, 1% das pessoas a investir desta forma e 99% das pessoas a fazer o que nós fazemos ao nível de pesquisar ações, ver a valorização das ações, tentar perceber se uma ação está valorizada ou sobrevalorizada, se devemos vender, se devemos comprar, se devemos fazer short selling a uma ação porque achamos que ela está com um preço exagerado. E é este tipo de ações no mercado, o Michael Burry e outras pessoas chamam de ações de procura e de price setting, ou seja, de definir preço das ações consoante, de facto, a avaliação de uma empresa e onde as pessoas acham que ela vai para o futuro. O que tem vindo a acontecer é que cada vez mais pessoas têm adotado este tipo de investimentos por se tratar de uma forma muito fácil, muito barata e rápida de diversificar pelo mercado inteiro e ter retornos do mercado. O que é que isto quer dizer? Basicamente, passamos, se calhar, de 1% das pessoas a investir em índices para 50% das pessoas a investir em índices. Ou, se calhar, 50% é muito, não tenho aqui os dados ao certo, mas o que é que isto provoca? Provoca que, basicamente, há uma grande parte de capital que existe no mercado que se está a mover cegamente. Ou seja,
se tivermos o S&P 500, durante um longo período de tempo, aqueles fundos só vão comprar as ações que estiverem naquele índice e não vão procurar ações de outra fora do índice, e para além disso, mesmo dentro daquelas ações, vão comprá-las cegamente. Se, por exemplo, a Apple representar 5% do S&P 500, 5% do dinheiro do fundo vai para a Apple, independentemente da avaliação. Ou seja, à medida que várias pessoas comecem a adaptar este tipo de investimentos, isto pode criar, de facto, aqui uma espécie de bolha e retirar da realidade os preços de uma ação individual. E neste momento o Michael Burry tem-se focado muito neste assunto, e achei que era um assunto interessante para trazermos aqui à discussão e também para vos perguntar qual é a vossa opinião, o que é que vocês acham? Acham que o price setting neste momento está a perder por muitas pessoas optarem por investir em ETFs? E se acham se ainda há fundos suficientes e investidores individuais suficientes para definir os preços das ações individuais no mercado? Qual é a vossa opinião? É assim, não sei se existem estatísticas oficiais sobre isso, mas acho que seria interessante aqui também para analisar sobre isso. Mas aquilo que eu acho é que, de facto, está a haver cada vez mais investidores a investirem através de ETFs. Isso tem acontecido. Agora, acho que isso há um movimento, penso eu, de pequenos investidores, pessoas com pouco capital. Por isso, não sei se, embora possa ser bastantes pessoas, depois não sei em termos financeiros, por exemplo, numa posição, falaste na Apple, por exemplo, qual é que é a parte da Apple que é detida, entre aspas, por pessoas que investem através de ETFs. Portanto, acho que para nós termos a certeza se pode existir uma bolha ou não, eu acho que o essencial seria perceber isso, ou seja, qual é que é o peso desse tipo de investidores depois em ações individuais, ou seja, se uma pessoa através de investir num ETF, por exemplo, tem 5% da Apple, seria interessante perceber quanto é que os ETFs detêm no capital da Apple. Não sei se esse exercício é muito fácil de fazer, mas acho que isso seria fundamental para percebermos se há ou não uma bolha. No entanto, a mim o que me parece é que, apesar de tudo, eventualmente essa percentagem de investidores passivos, quando ponderado pelo capital que cada um investe, acredito eu que ainda não seja assim um valor substancial. Acho que, apesar de tudo, acho que a gestão ativa ainda tem um peso grande face à gestão passiva. Agora, no entanto, acho que é um tema que deve ser monitorizado, não é mesmo pelas próprias autoridades, no caso, pelas autoridades americanas e não só, as autoridades que tratam das questões de regulação. Acho que é um tema que deve ser acompanhado, obviamente, mas acho que seria importante termos aqui mais alguns dados para perceber se pode ser uma bolha ou não. No entanto, eu inclinar-me para, acho que neste momento, quero acreditar que o peso do capital investido através de ETFs ainda não tem um peso substancial no mercado que nos possa levar a achar que podemos estar prestes a aguentar uma bolha. No entanto, acho que sim, acho que é um tema relevante e que deve ser acompanhado. Eu acho que concordo com o que disseste, Ricardo, e acho que sim, e em algumas ações tem-se visto a força de pessoas que antes tinham menos acesso a mercados financeiros exercerem essa força, e vimos isso durante o Covid, com a força com os trends que se criaram do GameStop, etc. Agora, isso refletindo para um mercado muito maior, que é ETFs, muito mais disperso, acho que o mesmo se calhar não se verifica, porque também tens muitos fundos a fazer investimento em ações, ETFs, até a própria Segurança Social Portuguesa investe em ações, ou seja, quase toda a gente e muitas entidades investem em coisas semelhantes e ativos semelhantes a ETFs,
ou é mesmo em ETFs, e se gerar uma bolha, pá, espero bem que pode justificar muita coisa, pode justificar a enorme procura por IPOs e porque de um IPO bombar-se mal entra no mercado. Ou pode explicar algumas coisas. Agora, espero que essa bolha Eu acho complicado. Elas, quando fazem IPO, não vão diretamente para um índice. Quer dizer, podem ir para um índice de IPOs. Na verdade, podem ir Não para um estou índice de não estou a IPOs. dizer que, imagina, o que eu estou a dizer é tipo, imagina, um banco calcula, por exemplo, o preço da ação para o Airbnb e o justo valor que lhe davam eram $40. E ela vai à IPO com $40, não é? E tipo, no primeiro dia tu vês coisas como fecha a $200. E o que eu estou a dizer é, isto se calhar, o facto de teres uma bolha nos ETFs faz com que as pessoas fujam, alguns fundos possam fugir, não é? Porque o mercado é autorregulatório, não é? Se existe uma bolha nos fundos, se calhar ou seja, há uma procura por novos ativos mais pequenos e recentes no mercado para, de facto, estender esta bolha, não é? Diria eu, não sei. Pois, o que eu vos posso dizer é que, de facto, aqui a BlackRock estima que dos investimentos deles, 17,5% são feitos em índices por estratégias passivas e atualizadas de X em X tempo. Já é aqui um bocado, mas diria que 83,7%, 83,5%, 82,5% do mercado chega para fazer price setting ainda. A questão é que se o limite for para valores muito altos, pode começar, acho eu, na minha opinião, era a opinião que eu queria dar, pode começar a enviosar, se calhar, ações mais pequenas, que tenham pouca negociação. Porque depois aí acho que pode ser difícil que tens uma ação pequena com um pouco volume diário de compra e vendas. Se muita gente quiser sair de um ETF ao mesmo tempo, vai haver poucas pessoas para comprar do outro lado. E acho que isso aí pode criar alguns problemas nas ações mais pequenas dentro de um índice. Nas maiores, para já, acho que ainda não há problema. Não sei se formos para tipo 60%, 70%, 80% de investimento por índices. Neste momento acho que ainda estamos longe desta versão negra que é pintada pelo Michael Burry, mas é um tema para terem atenção. Mas Michael Burry também ultimamente gosta de fazer muitas teorias da conspiração, eventualmente uma vai colar outra vez como em 2011. O importante é isso, o importante é tu dizeres sempre alguma coisa que seja quase impossível. Por isso é que não sei se vocês reparam, eu faço isto muitas vezes, por exemplo, escrevam aí que o Benfica vai ganhar a Champions. Eu faço isto muitas vezes, ou coisas estúpidas mesmo. Porque um dia eu vou dizer uma que vou acertar e vou começar a colar-me sempre a esta ideia. Podes escrever aí que nunca ninguém te vai chamar perfeito. Eu sou da opinião que nunca ninguém te vai chamar perfeita e podes escrever isso e Pronto, um dia vais-me dar a razão. Pronto, pá, mas vou continuar a tentar. É isso, tentativa e erro. Aqui em direto podem escrever, o Benfica vai ganhar a Champions este ano se o João Félix for para lá. Olha, vou aproveitar. A questão é que não vai, mas... Se o João Félix vier para o Benfica ganha a Champions. Sim, senhor. O problema é que vão apanhar o Liverpool, se calhar agora e... Não vale. Há 50% de hipótese de uma equipa portuguesa apanhar o Liverpool, portanto... Já o Porto. O Liverpool só pode jogar com o Porto, Benfica, acho que pode jogar com o Bayern e com o Real Madrid. Porque o resto são equipas inglesas, não pode perguntar o Porto não teve jogo com o Liverpool que foi bem, por isso. E pode jogar com o Bruges, pode jogar com o Dortmund, ainda pode jogar. Mas esses foram segundos, não pode jogar com esses. A questão é essa, porque tu tens... ok, então esquece. O Nápoles não pode. E depois tens o Chelsea ficou em primeiro, o City ficou em primeiro e o Tottenham ficou em primeiro. E com essas não podem jogar. Portanto, o Liverpool só tem 4 hipóteses. Porto, Benfica, Meu Deus, Nosso Senhor. Real e Bayern. É o momento em que eu, como moderador, percebo
que deixei a conversa fugir de Michael Burry e de bolhas de fundos indexados para com quem vai jogar o Liverpool na Champions. É um tema relevante também. Vou trazer de volta para o rumo. É não sei se querem acrescentar alguma coisa ao tema dos fundos indexados, mas acho que foi um tema interessante para falar aqui um bocadinho, introduzir aqui alguns temas e deixar aqui algum food for thought de lá para casa. Sendo assim, Ricardo, queres pegar aí naquela proposta da IEL que te deixou louco hoje de manhã? Assim, a proposta não me deixa louco, mas já vou falar dela. Mas antes, queria falar aqui só um minuto do Mário Centeno, o nosso governador do Banco de Portugal, que aparentemente está muito forte na sua credibilidade. Isto porque esta semana veio defender o mandato do BCE, aquilo que o BCE tem feito ao nível do aumento de taxas de juros, dizendo que não combater a inflação teria efeitos nefastos na economia. Acho que em relação a isto, acho que posso falar por todos, estamos de acordo quanto a isto. Não? Acho que a inflação é um grande mal na economia e obviamente tem de ser combatido e por isso é aquilo que o nosso Presidente da República tem dito e o Primeiro-Ministro não faz muito sentido, não é? Porque não há outro meio, há outros poderes das autoridades senão o aumento das taxas de juros. Há para aí outras propostas do PCP, tipo controle de preços e tetos máximos, mas não sei se eles percebem que isso leva à falência de negócios, não sei se eles perceberam essa parte. Mas pronto, mas não há grande alternativa e esta semana o Mário Centeno acabou por ter aqui uma posição, a meu ver, razoável. O problema disto é que no final de setembro, Mário Centeno tinha dito quase o contrário. Ou seja, tinha-se manifestado contra um aumento de 75 pontos base por parte do BCE, porque isso seria um grande fator de estabilização económica, segundo ele. E, portanto, manifestou-se aqui um bocadinho contra esse aumento. Agora, pelos vistos, segundo ele, isto já tem que ser feito e diz, não exclui também novos aumentos e diz que ainda será necessário mais alguns aumentos para as taxas de juros ficarem a um nível que, segundo ele, possa combater devidamente a inflação. Portanto, aparentemente, o senhor mudou de opinião aqui passado um mês. Estamos a chegar perto do ponto neutral, ou seja, ainda nem sequer estamos no ponto que ele considera que as taxas de juros começam ali a malhar num gajo. Portanto, por aí dá para perceber que ele defende mais aumentos, mas aparentemente há um mês não havia o ponto neutral, não é? Dizia simplesmente que não se devia aumentar 75 pontos básicos. Portanto, acaba por ser aqui engraçado, no mau sentido, para percebermos que há aqui muita desorientação das autoridades. Isto não é só uma questão portuguesa, acho que também o próprio BCE, infelizmente, também mostrou muita desorientação nesta matéria, está claramente a correr atrás do prejuízo. E é por isso que quando nós olhamos, por exemplo, atualmente para o câmbio euro-dólar e aquilo que tem sido a evolução, diria desde o início do ano, estamos a sofrer de uma forma, diria eu, significativa com o problema da inflação importada e isto vai fazer com que, a nível europeu, vá ser mais longo, pelo menos estimo isso, mais longo o período de combate à inflação do que nos Estados Unidos, porque claramente estamos aqui ainda a ter efeitos de inflação importada e vamos continuar a ter, enquanto as taxas de câmbio euro-dólar não irem para valores mais dentro daquilo que tem sido normal nos últimos anos, ali na casa do 1.1, 1.2, tem sido mais ou menos por onde tem oscilado as taxas de câmbio euro-dólar. Pronto, depois o outro tema que queria falar tem a ver aqui com uma proposta da Iniciativa Liberal, aqui com um programa, com um suplemento de habitação, ou seja, basicamente a IEL, não sei se já apresentou a proposta ou não, mas tem aqui no Parlamento, mas pelo menos anunciou aqui uma proposta de um suplemento de habitação a ser pago pelas empresas, cujo valor pode ir até 250 euros e em termos de tributação funcionaria de uma forma muito, muito semelhante ao subsídio de alimentação, que
se for até determinado montante e se for pago em cartão, não tem qualquer tributação. É assim, eu acho que qualquer medida que seja no sentido de aliviar a carga fiscal é sempre bem-vinda e é positiva. Agora, não sei se este tipo de criar este suplemento se é a maneira mais eficaz. Percebo a ideia. No entanto, eu acho que o problema da habitação em si é um problema essencialmente para pessoas de mais baixo rendimento. Não estou a dizer que também classe média alta não sofra muito com o aumento do custo da habitação. Claro que sofre, mas acho que o principal problema está nas classes mais baixas, diria ali até aos 1000 euros brutos, mais coisa menos coisa, 1000 e poucos. Isto dependendo também das cidades onde as pessoas estão. E por isso, não sei se esta medida acabaria por ter um efeito assim tão significativo quanto isso. Primeiro seria necessário perceber como é que isto seria operacionalizado, ou seja, por exemplo, no caso de arrendamento, haveria um pagamento direto ao senhorio, ou haveria, no caso, por exemplo, de crédito de habitação, um pagamento direto ao banco. Pronto, não sei depois como é que isto se operacionaliza, não é? No caso de subsídio de alimentação, se for pago em cartão, há um cartão que só pode ser usado em determinados locais. Aqui acredito que para pôr em prática este suplemento a coisa pudesse ser um bocadinho mais complexa do que isso, não é? Porque senão, no fundo, nós estaríamos a dar dinheiro às pessoas e depois não teríamos ali uma ligação direta à habitação, sendo que esse é o objetivo. Depois também, esta questão do suplemento, eu acho que deveria haver aqui um limite de rendimento para o qual isto seria possível, não é? Porque, por exemplo, não faz sentido estarmos a falar de uma pessoa que ganha, por exemplo, 5.000 euros brutos, recebe este suplemento à parte ali um bocadinho para ter aqui algum ganho fiscal, que nesse caso até seria relevante. Por isso, por aí, acho que deveria haver um limite. No entanto, a minha opinião é que, e tal como disse a IEL, se o objetivo é que as pessoas tenham mais rendimento disponível, porque o que esta medida permite é isso, não é? É, no fundo, pagar uma parte do salário que é usado para a habitação sem ser alvo de IRS, não é? Ou seja, no fundo, o trabalhador ganharia ali mais alguns euros no final do mês. Eu acho que a minha opinião é não vale a pena andar com muitas complicações, não é? Criámos agora aqui um sistema complexo com suplemento e depois tínhamos que controlar se a pessoa ia pagar a habitação, sendo que depois aqui se coloca também outras questões, que é o caso do subsídio de alimentação, toda a gente come, não é? Portanto, toda a gente vai gastar o dinheiro. Agora a habitação, imaginem que eu tenho um crédito, por exemplo, só estou a pagar, já amortizei uma grande parte, estou a pagar 100 euros de prestação, ou está o apartamento pago, não é? Acho que um arrendamento abaixo de 250 euros acho que já não existe, não é? Portanto, vou escolher essa hipótese. Portanto, pode criar aqui algumas situações de injustiça entre um colega e outro, não é? Porque, no fundo, por exemplo, se eu tiver um colega a pagar um crédito de habitação e o que aconteceria é que ele recebia esses 250 euros sem imposto e eu, por exemplo, já tivesse o meu empréstimo pago e a minha casa paga, já não teria acesso a esse benefício. Por isso, eu acho que se o objetivo é dar rendimento disponível às famílias, então que se baixe os impostos, acho que é mais fácil e menos complexo do que criar este tipo de suplementos. Por isso, eu acho que a medida, ok, tem as suas virtudes, há uma medida positiva. Acho que é difícil dizer que há uma medida negativa, não é. Agora, acho que se o objetivo é dar mais rendimento disponível, acho que há outras formas mais fáceis, sem criar suplementos que depois só criam aqui entropias e complexidades no pagamento. Por isso, acho que nada melhor do que baixar o IRS para permitir às famílias terem mais rendimento disponível. Por isso, a minha opinião sobre a medida é esta. No entanto, não acho que seja uma medida negativa, só acho que há formas melhores de fazer as coisas. Pelo menos eu saúdo o facto de, ao longo do dia, a tua posição de ser passada de
Não, o governo é que tem que dar cheques para baixar o IRS. Aí saúde a evolução, saúde a evolução na tua posição, Ricardo. Sinto que estás a aproximar-te da direita liberal. Não é quem tanto aí. sabe, para a semana, tu já estejas completamente dentro desta medida. A questão dos cheques, por exemplo, ou seja, a baixa de impostos que eu estou a falar iria beneficiar a possibilidade de uma baixa de impostos à classe média, não é? Mas, por exemplo, mesmo assim, nesta questão da habitação, tu continuarias a ter o problema das famílias que têm baixos rendimentos e que não pagam IRS. Portanto, se fizeres uma baixa de IRS, não iria beneficiá-las, não é? E, portanto, eu acho que para apoiares a habitação, para teres políticas de habitação, eu acho que a melhor forma, a meu ver, para estas famílias mais necessitadas, há duas formas possíveis, que é uma que o governo tem feito e que não tem tido adesão, que são os programas de renda acessível, que basicamente isenta os senhorios do pagamento de impostos, se praticarem rendas, penso eu, na casa dos 20% abaixo do valor mercado. Isso não tem tido adesão. A outra medida é apoiar os inquilinos no pagamento das rendas. Por exemplo, a medida de congelamento das rendas que o governo fez e depois haver ali um esquema de compensação aos senhorias no IRS, eu acho que até foi positiva. No entanto, eu acho que, a meu ver, para ser uma medida 100% correta ou 100% certa, deveria ter sido, não, os senhorios podem atualizar a renda, mas o Estado dá um apoio aos senhorios, aos inquilinos no valor equivalente ao diferencial entre os 5% e os 2%. Acho que teria sido uma medida mais protetora do mercado de arrendamento como um todo. Porquê? Porque no próximo ano, como é que vai ser feita a atualização? Não é? A atualização vai ser feita sobre os 2% de aumento e não sobre os 5%. Não é? Ou seja, no final do dia, os senhorios vão perder dinheiro e mais uma vez vamos ter aqui o mercado de arrendamento de alguma forma a poder ser prejudicado. E aliás vemos, por exemplo, ainda hoje estava a ver o almoço nas notícias, que já há relatos de senhorios a terminarem os seus contratos, a não renovarem, porque querem aumentar as rendas acima dos 2%. Não é? Por isso, acho que esse tipo de medidas poderia ser mais adequado. No entanto, tudo que seja medidas no sentido de apoiar a economia, acho que não há como dizer que se está contra. Agora, pode-se sempre dizer alguma coisa que possa ser melhor do que o que foi feito. Sim, sempre. Eu vejo isto que isto é agora política isso à parte e inclinações políticas à parte. A IEL apresenta esta proposta para instalar o PS, porque a IEL já apresentou várias medidas, porque o objetivo deles é baixar o IRS. É o que eles querem fazer. É o público deles quer que se baixe o IRS e para eles serem populares é o que eles vão andar a batalhar por isso. Sucedeu-se o ano passado que o PS não quer baixar o IRS, eles tentaram a situação lá do escalão único, para a pessoa, etc. Tentaram essa história o ano passado. E este ano o que é que eles pensaram? Estes cabrões vão-nos foder outra vez com a questão do IRS, mas agora vamos instalá-los nós. Ok. O governo não quer dar apoios às pessoas para conseguirem ter uma habitação mais digna e apoios, etc. E nós queremos isso, nós queremos apoiar as pessoas à habitação com um valor dentro do salário que não seja tributado. Ou seja, isto é só um subterfúgio para de facto baixar o IRS sim. ao público-alvo da IEL, porque isto depois ia acabar, inicialmente não ia ser usado como um salário, proibiam isso, mas eventualmente aumentos salariais ou novas propostas, isto ia ser incluído de forma dentro do salário para não pagar. Não, e é impossível tu depois teres uma ligação direta, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um arrendamento, como é que uma empresa vai programar o sistema para pagar, para dizer, olha, este dinheiro é para... É complicado. Na prática... O que acontece, o sistema era... não há de ser difícil de pôr o sistema. É por aqueles 250 euros são pagos como são pagos 4 euros a fiscalização em depois dinheiro. é impossível.
mas a fiscalização é impossível. Ok, até a empresa pode fazer isso, ok, mete lá o IBAN do senhorio e a empresa paga diretamente ao senhorio, não é? Não, isto é pago no salário, como é pago de alimentação. Pelo menos a ideia é essa. Pois, O que mas é acontece que a é que pessoa vai tu- receber o dinheiro, mas a pessoa depois tem que usar o dinheiro. A questão é, o subsídio de alimentação, tu tens o cartão e só podes usar para aquilo, não é? E não tem que haver fiscalização nenhuma. Podes receber em dinheiro até 4,57 Certo, certo. Mas se for acima, é tributado como se fosse salário. Assim. Exato. Pronto. E existe o cartão, não é? Que é uma forma de dar mais algum rendimento sem teres uma tributação. Mas o cartão não é. Ou seja, não precisas de uma fiscalização. O cartão está programado só para usar. Às vezes pode ter uma outra falha, ok? Mas a princípio só está programado para tu usares para a alimentação e comprar as coisas em sítios, que seja ou restaurantes ou supermercados. Aqui eu acho que é mais difícil haver um controle que não falhe, percebes? Acho que aqui então, depois... o teu problema é que é a fiscalização de como é que este dinheiro iria ser pago. Ou seja, no E fundo tu eu acho que isto aqui seria só dar mais dinheiro, não é? Pois, No fundo é que seria só mais dinheiro. mas o teu problema, Ricardo, é aqui na fiscalização, porque queres perceber se isto vai ser gasto em álcool, em drogas ou em. Não é isso. A questão é que quando chamam. Como o doutor A minha André. questão nem é essa. Eu quero é que se dê dinheiro às pessoas. O meu problema não é esse. Agora, a minha questão é: se é um suplemento de habitação, isso chama um suplemento de habitação, tem que garantir que só seja usado para a habitação. Se lhe querem dar esse nome. Querem dar esse nome, estás a ver? Claro, não chega, sei perfeitamente Não, que não, chega. não. Era só brincadeira. O meu tema é só esse, não é? Não, eu concordo. Eu acho que isto é politiquice pura. Tipo, eles Sim, só isso estão é a para usar a entalar. arma da habitação, que é para entalar o PS, para depois dizer os senhores não querem apoiar famílias em dificuldades na habitação. Ponto final. Eu só vou dizer uma coisa e vai Eu acho que ser a medida é boa. Acho que a medida é boa, economicamente. Eu vou dar, se calhar, o melhor contributo para os nossos ouvintes. Quem tem subsídio de alimentação e tem papás que lhes pagam a alimentação, podem ir ao Jumbo. Lá podem comprar equipamentos eletrónicos com o cartão do subsídio de alimentação. Tenho dito e vamos Isso, para o próximo. podes ir ao continente e compras lá. Henrique, No continente não eu tens. já usei. Tens Tu podes ir às eletrónicos, discotecas. tens. Na discoteca dá, agora não sei se dá, já não vou há algum tempo, mas dá para usar o cartão de alimentação. E discotecas vendem equipamentos eletrónicos. Estou a brincar. Não, mas não vendem comida, não é? Tu não vais para a discoteca para comer. Vendem mas bebidas também contam, atenção. Vida também conta, mas não é propriamente uma necessidade básica, não é? Tem E mais beber calorias que uns shots para água. uma discoteca. E o que eu saiba, o continente onde eu vou não tem eletrónicos, mas era isso que estava a dizer, pessoal. Ok. Mas pronto, já fui atacado, fogo, credo, com vocês dois. Ora, que é assim, pá. Que é assim, e podes começar já a falar lá do que tens a falar aí da América, porque estamos a ficar sem tempo. Pois é, já estou a ver que tenho que falar rápido. Mas pronto, vamos lá. Então, o que é que acontece? No próximo dia 8, há eleições nos Estados Unidos. Eleições para o Senado e Casa dos Representantes. E quais são os cenários que podemos ter? Ou seja, os nossos ouvintes devem saber. Existem 3 órgãos políticos nos Estados Unidos. O Presidente, a Casa Branca, não é? O Senado e a Casa dos Representantes. E agora vamos a eleições para os últimos 2. O Presidente é o Biden. O Biden. O senhor um bocado assim, velhinho. Democrata. Mas o resultado, e segundo algumas polls políticas, é que há a possibilidade tanto o Senado e da Casa dos Representantes ficar do lado dos republicanos. Este cenário é um cenário complicado, porque torna a política e fazer política nos Estados Unidos bastante difícil. Mas, e depois há outro caso, não é? Ou seja, os 3 cenários que pode haver é os republicanos, e esse é um dos mais prováveis, é os republicanos ficarem com os 2 órgãos políticos, os democratas controlarem um deles,
aos democratas controlarem os dois, não é? Se os democratas e é o que eles querem controlar o Senado, não é? Que é importantíssimo para eles, para poderem passar as leis que eles querem, do child care, para voltar a passar uma lei a favor do aborto, muitas outras coisas. Eles precisam ganhar, ou seja, dos 100 ter 51. No entanto, o que acontece é que para passar, o que acontece no Senado americano é que para passar este tipo de leis é preciso filibuster, porque o tema pode ser debatido durante séculos e séculos, sem ser aprovado. Eles precisam de pelo menos 60 pessoas. E o que acontece? Não há essas pessoas, a probabilidade disso acontecer é muito, muito baixa. Então, os democratas querem primeiro acabar com esta lei, ou seja, já não é necessário 60 para aprovar a lei, é só necessário 50. No entanto, há 2 democratas que, em princípio, vão ganhar, que não vão querer isto. Ou seja, os democratas têm que apontar para 52 senadores. Esses 2 votam neutro e a lei passa, e agora as leis passam a ser aprovadas só pelos democratas que têm maioria no Senado. E aí passar então as leis para o aborto, leis para child care, muitas outras coisas, muitas leis sociais que os democratas querem implementar. Este é um cenário também um bocado difícil, 52 senadores. Há aqui um par de pequenas eleições, senados e estados, onde aqui a decisão vai ser muito renhida. Se os republicanos estiverem à Casa dos Representantes, podem bombardear o Biden de investigações, podem procurar todos os problemas que o Biden tiver, eles vão tentar analisar todas as polémicas que surgirem, um pouco como aconteceu com o Trump agora no final do seu último mandato, e ele até chegou a ser impeached, e tentaram fazer o impeachment dele. Ou seja, aqui cria um bocadinho de polémica. No entanto, o facto de terem a Casa dos Representantes, a maior força disto passa por aquelas leis que devem passar, a do debt ceiling. Para os nossos ouvintes, eu vou explicar o que é o debt ceiling. Os Estados Unidos têm um limite ao que o governo americano pode pedir, e pode até um limite, até o ponto onde se pode endividar, que neste momento, segundo o que eu estava a ver aqui, vocês querem tentar adivinhar qual é o debt ceiling dos Estados Unidos? Em dólares? Em dólares? Sim. A merda dá um site. Por isso. Pá, Deve a última dar vez, um- Não dá para acho que a ver o última dia, vez não dá foi a para ver o 21 de dia. agosto de 2021 que foi aprovado. Não sei, deve dar uns. Oh, não, cá é mesmo muito dinheiro. É tipo, não vamos conseguir. É mesmo tipo. Deve ser uns trillions, ou seja, uns Quantos? bilhões. 1000 trilhões. Não, pô, calma. Não. Deve ser para aí. 1000 trilhões, mas dos deles. Não deve ser tanto. Eu diria para aí. Opa, para aí vou dizer baixinha, para aí uns 100 trillion. 100 billion. Não. 28,5 trilhões dos deles, claro. Ok, trillions, ok. Seria 28,5. 28,5 bilhões. Okay. Mas ainda assim é Isso é o quê? muito dinheiro. São 15 apples. 15 apples. Deve Sim, ser 15 Apple. deve ser à volta disso. É uma dívida. Claro, o amassar aquilo está. Está cara. É muito caro, é uma dívida muito grande. E o que acontece quando chegamos a este limite? O governo americano não pode, se não for aprovado um novo limite, o governo americano não pode pedir empréstimos, e há aqui uma crise financeira mundial e vamos todos passar fome. E nem as maçãs vamos poder comer. O que acontece? Isto dá bastante poder a qualquer um dos lados, porque os três têm que aprovar este tipo de leis. Ou seja, se basta os republicanos terem
um dos cenários, ou ter uma das casas, eles acabam por ter bastante poder negocial e podem forçar algumas decisões para o lado deles. Voltando, por exemplo, a probabilidade dos democratas ganharem as duas casas é muito baixa. E nem procurei o que é que isso aconteceu, mas tipo, se isso acontecesse, era a vida feliz para eles, conseguiam fazer tudo que queriam, o presidente Biden vivia feliz. Esse é o cenário. Agora, o cenário mais difícil para o Biden é os republicanos ganharem as duas casas. E neste cenário, o que é que acontece? Leis não vão passar, propostas têm que ser negociadas com senador e senador, tentar trocar alguns senadores para votar em algumas políticas democráticas, alguns senadores republicanos para votarem em políticas democratas, assim, e vai ser bastante difícil fazer esta gestão. O pior é o que tem acontecido na política americana, que é o seguinte, o presidente pode nomear novos representantes para o Supremo Tribunal. Estes novos juízes para o Supremo Tribunal não são aprovados pelo Senado. Não é aprovado pelo Senado, a vaga fica em aberto. A vaga fica em aberto até chegar um presidente republicano para se eleger. Foi isso que aconteceu com o Trump. Quando o Trump chegou ao poder, havia vagas, o Trump conseguiu eleger vários. Neste momento temos o Supremo Tribunal cheio de juízes pró-republicanos que fizeram o quê? Fizeram que políticas como o aborto voltassem atrás. E é aí que também se gera bastante polémica, ou seja, há aqui um facto de os republicanos poderem ganhar estas duas casas, de poderem eleger no futuro ainda mais júris e juízes de extrema direita e para o Supremo Tribunal, que tem visões muito, muito conservadoras, que depois apresenta estas limitações em termos de políticas que os próprios democratas queiram implementar e defender, mesmo políticas para as armas. Se continuar com um Supremo Tribunal tão conservador, políticas contra as armas nunca irão avante. Senhor Henrique, obrigado pela tua análise à política norte-americana. Claramente és um pró-democrata. Tinha-te melhor conta. Pró-democrata não, sou pró. Nenhum dos dois presta neste momento. És pró Biden. Ias dizer que eras pró Biden. O Biden é um ótimo comediante. É um ótimo Tem comediante. E aquele gajo do Reino Unido, o Rashid Sunak, também é muito bom o gajo. É inimigo do Biden. Opa, eu acho que a política americana chegou a um ponto que eu no início desta semana eu estava a fazer comparações com as eleições do Brasil. Que é um bocado, venho ao diabo a escolha, opa, mas mesmo assim aquele... No US ainda é fácil. Pá, e no UE, imagina, é no tipo Brasil, o Brasil Nos Estados Unidos. O Brasil é tipo, imagina, as eleições do Brasil foram as dos Estados Unidos, mas em esteroides. Que era tipo, um é corrupto mesmo, o outro há boatos que o Trump pudesse ter sido corrupto. O outro é mesmo corrupto. Deixa lá que o Bolsonaro também, o Bolsonaro não sei se também não vai acabar na prisão. Pois, e o Bolsonaro mais conservador que aquilo. Violar galinhas, não é por ser corrupto. Eu acredito Mas, que imagina, no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, aqueles gajos conservadores que foram contra o aborto são menos conservadores que o Bolsonaro. Qualquer um deles. O Bolsonaro não é conservador. O Bolsonaro é um grunho. Aquilo nem é um conservador, pá. Exato. Aquele gajo é meio estranho, pá. Eu não votava nele, mas também não votava no outro. Mas sou obrigado a votar no Brasil. Ainda bem que não sou brasileiro.
É um bocado assim. É um bocado triste ver a situação política em 2 países que fazem parte do G20, não é? É verdade. E os Estados Unidos faz parte do G1. E é um bocado mau e espero que dias melhores que cheguem e pronto, que o estado político melhor. É verdade. Há muita incompetência na política norte-americana e brasileira e também na gestão de tempo deste programa, a culpa do seu moderador pouco eficaz, na medida em que ele não faz ideia quanto tempo é que leva o programa. Pelo que vou propor aqui o encerramento do Mercado Moralado desta semana. Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, dizer que vamos ter um episódio especial terça-feira sobre a carteira, por isso se tinham dúvidas se a carteira ainda existia, ela existir existe, está um pouco mais Está diminuída, mas está lá, vamos continuar a falar dela uma vez por mês aqui nesta nova temporada, por isso se querem novidades sobre as nossas perspectivas das ações da carteira, não percam o episódio da próxima terça-feira e até que nos encontremos de novo, que o mercado seja convosco.